Olá pessoal, eu sou Fábio Marim, professor do Departamento de Engenharia da Exalc e a gente está aqui para gravar o boletim do Sistema Tempo Campo de outubro de 2025. Como já é hábito nosso, pessoal, vamos começar dando uma olhada como é que foi a evolução da chuva nos últimos 2 meses. Chama você para olhar nos dois mapas aqui, o mapa total de chuva de agosto na esquerda e total de chuva de setembro na direita. Percebam que as chuvas continuaram bastante raras aí no Brasil Central, chegaram em partes do Sudeste, do Centro-Oeste, ficaram mais concentradas no sul e no extremo norte do Brasil em setembro, mas ainda não foram suficientes para dar largada na safra. E essas chuvas condicionaram a umidade do solo. Vamos agora olhar como é que foi a evolução da umidade do solo. Como acabei de comentar, a umidade permanece muito baixa em todo o Brasil Central. Percebam aí por esses polígonos de cor vermelha no centro do Brasil, Nordeste, boa parte do Sudeste. Condição intermediária, já indo para boa no sul e no extremo norte do Brasil, especialmente no Amazonas e no Acre. Agora, dando início à previsão do tempo, pessoal, vamos olhar como é que está a chuva, acumulado de chuva para os primeiros 15 dias de outubro. Reparem comigo aqui no mapa do modelo europeu, mostrando que a chuva continua, ela vai chegar, mas em volumes bastante baixos, em São Paulo, no sul de Minas, na parte noroeste do Mato Grosso, ela chega em volumes melhores, enquanto que no leste ainda permanece em volumes que não asseguram a germinação da safra da soja. A parte sul do Tocantins, o oeste da Bahia, praticamente todo o Piauí e o norte de Minas com chuva bastante baixa. Pará, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e boa parte do MS em volumes de chuva jamais expressivos. Vamos agora olhar como é que está o cenário, pessoal, para outubro de 25, o mês inteiro. Percebam que agora a gente já não chama mais de previsão e eu mostro para vocês aqui os mapas. No modelo da esquerda a gente tem o modelo brasileiro do IMET e no mapa da direita o modelo americano. Percebam que eles concordam em grande parte, especialmente em Minas Gerais, boa parte de Goiás, na Bahia, mostrando tendências de chuva na média ou acima da média, mas quando a gente vai para o Mato Grosso, a gente vai para o Pará, percebam que aí as condições, enquanto o modelo da direita, o modelo americano, mostra uma chuva no tom esverdeado ali, interessante para o Mato Grosso, o modelo da esquerda já divide o estado em duas regiões ali, uma maior parte em amarelo e uma pequena parte em azul, esse azul no modelo da esquerda indicando chuvas acima da média, mostrando que a gente tem uma incerteza relativamente grande para o Mato Grosso. O que chama a atenção, pessoal, o Rio Grande do Sul, nos dois mapas, mostrando chuva abaixo da média em outubro, isso chama a atenção porque a gente está pensando já em dar início na safra de verão. E também no norte do Brasil, percebam que os dois modelos, especialmente no Pará, numa condição desfavorável em termos de chuva para outubro de 25. Vamos dar uma olhada agora como é que estão as condições para novembro, pessoal. Mesma estratégia, esquerda modelo brasileiro, direita modelo americano. Quando eles combinam entre si, eles convergem, a gente tem uma certeza um pouquinho melhor. Quando eles divergem, a gente já tem uma incerteza um pouco maior. Vamos olhar então como é que está a condição aqui, pessoal, e percebam que as condições não mudam muito. No mapa da direita, a gente tem aquela mancha em verde ali, pegando toda a região da Bahia, de Minas Gerais, chegando até o Goiás e uma parte do Mato Grosso e do MS ali, ok? Isso indicando chuva acima da média, o que é uma boa notícia para nós, ok? E no mapa da direita ainda, a parte sul aí chegando até o Paraná, sul de São Paulo e todo o extremo norte do Brasil com chuvas abaixo da média. Então a gente já vê que tanto outubro quanto novembro no sul, especialmente o Rio Grande do Sul, é um ano preocupante para nós, ok? E no Mato Grosso, de novo, a gente chama atenção, enquanto o modelo da direita indica chuvas na média ou acima da média, o que é uma boa notícia, considerando que as chuvas de novembro são bem expressivas, no modelo da esquerda a gente percebe uma mancha grande ali em amarelo, indicando chuvas abaixo da média, essas chuvas podendo chegar até 50 milímetros abaixo da média, o que não é necessariamente uma boa notícia para os produtores de soja do MT. Vamos avançar mais um mês agora, vamos dar uma olhada como é que estão os cenários para novembro de 25. Vamos olhar de novo aqui os nossos mapas e perceber. Vejam que o modelo americano, pessoal, ele permanece bastante favorável, vamos dizer, bem otimista na visão dele para o Brasil Central e para o Sudeste, ok? A gente tem o terceiro mês que nós estamos analisando com essa mancha esverdeada e branca ali, indicando chuvas na média ou acima da média.
enquanto que o modelo brasileiro ele continua apontando uma região, uma condição não tão favorável para a parte central e leste do Mato Grosso. Nos 3 meses o mapa da esquerda aponta isso e a gente percebe, o Mato Grosso é uma região de bastante incerteza, já que talvez aqui nos 3 meses é a região onde há mais divergência entre os modelos, ok? Chama atenção de novo em ambos os mapas, o sul do Brasil marcado, então assim, a gente traz um alerta de prudência para os produtores gaúchos, ok? Ambos os modelos indicando que o trimestre não deve ser favorável em termos de chuva, ok? E já na parte norte do Brasil, perceba que o modelo brasileiro, o modelo da esquerda, ele já indica uma condição melhor para o Pará, diferente do que está indicando o modelo americano, aquela região no norte do Brasil, em tons alaranjados, ali indicando chuva abaixo da média. Então apontando uma incerteza grande para dezembro de 25, ok? E para o Mato Grosso. A gente, pessoal, pelo menos na safra passada, tivemos um bom desempenho do modelo da direita, o modelo americano. E a gente torce para que ele esteja certo, trazendo aí boas chuvas para a safra de soja no Brasil Central. Vamos dar uma olhada agora, pessoal, como é que estão as condições de temperatura para o trimestre. Como a gente sempre faz, chama vocês aqui a observarem o slide que a gente tem os 3 meses juntos, outubro, novembro e dezembro. E percebam, pessoal, que a gente tem uma boa notícia em termos de temperatura. Enquanto outubro a gente ainda tem uma tendência de temperaturas acima da média do Brasil Central, perceba que em novembro e dezembro essa mancha branca indica chuvas na média, temperaturas na média no Brasil Central, o que é uma boa notícia, considerando que estamos num país tropical e que nossas temperaturas frequentemente são excessivamente altas. Então quando a gente tem temperaturas na média, com chuva em boas condições, a gente normalmente tem um desempenho melhor na safra. Isso daqui também é uma boa notícia, especialmente para o pessoal das perenes, pessoal do café, dos citros, das fruteiras, mesmo das pastagens. Essa notícia de ter uma temperatura não tão alta como foi em 2024, nesse mesmo período, ok? É uma notícia, um alento aí, porque a gente começa a antever uma safra melhor a ser colhida em 2026. Vamos agora, pessoal, dar uma olhada como é que estão as condições de El Niño e Laninha para essa transição 25-26. Chamo vocês para observarem o gráfico comigo. Percebam que nessa linha preta cheia, a gente tem a temperatura do Pacífico nesse mês e reparem, pessoal, que a gente já está chegando no limite do início de uma laninha. Mas percebam pela linha tracejada preta, pessoal, que essa laninha deve ser fraca e curta. Então, o que a gente está antevendo aqui é que apesar das condições de laninha se instalarem provavelmente ao longo desse mês de outubro, a gente não vai ter uma laninha clássica, a gente vai permanecer nas condições do tempo mais próximas da média. A gente mostrou, inclusive, aqui que em termos de chuva e temperatura, essa é a realidade e essa transição deve permanecer. O que eu chamo a atenção com vocês, pessoal, que percebam que lá para abril de 26 começa a aparecer a chance de um El Niño, ok? Percebo que as temperaturas vão se resfriar e elas vão depois começar a subir a partir de dezembro de uma forma bastante expressiva, dando a ideia de que o meio do ano que vem a gente possa estar numa condição de El Niño. Vamos olhar agora esse mesmo gráfico, só que numa escala de probabilidades. Percebam comigo aqui, pessoal, nessas barras azuis, que a gente tem as condições de laninha mais prováveis, chegando até 70% de probabilidade em outubro, novembro e dezembro. E lá no final, na última escala, lá em abril, maio e junho, percebam que começa a aparecer a barrinha vermelha crescendo, que é uma chance de El Niño, como eu comentei no slide anterior, ok? Como eu acabei de falar e repito, a gente, apesar de ter uma laninha, por ser muito curta e por ser muito fraca, as condições do clima no Brasil não devem ser influenciadas fortemente por ela, permanecendo as condições de neutralidade durante a safra 25-26. Para terminar, pessoal, gostaria de dividir com vocês o resultado de uma pesquisa que nós publicamos aqui na Exalc durante essa semana, tratando das probabilidades, dos cenários futuros de produtividade da cana-de-açúcar. Nós já temos pesquisas com soja, com milho, com feijão, com arroz, com diversas culturas, e eu decidi trazer para vocês aqui esses 2 mapas mostrando como é que está o cenário futuro para a cana, ok? E esses mapas, pessoal, eles são muito parecidos e eles trazem uma boa notícia para a agricultura brasileira.
As mudanças climáticas, que às vezes são tão discutidas aí, até alvo de alguma polêmica, o que elas estão mostrando para nós nessas pesquisas, pessoal, é que a produtividade da maioria das culturas brasileiras, na imensa maioria do território brasileiro, deve ser favorecida no clima futuro. Ao contrário do que a gente ouve, que a produtividade, que a gente vai ter aí uma perda muito grande, a gente não está vendo isso. Combinando experimentos de laboratório com modelos de simulação que nos permitem gerar esses mapas, ok? E reparem aqui nesse mapa que esses tons em verdes que vocês estão vendo nesses dois cenários, esses dois cenários têm a ver com a letra B e C, o nível de CO2 que nós vamos ter na atmosfera no futuro. Perceba que a gente ou vai empatar na produção de cana ou nós vamos ganhar no futuro, ok? Só para deixar o recado, pessoal, a gente tem um centro aqui na Exalc chamado Cicarbo, que vem estudando muito esse tipo de coisa, ok? E essa pesquisa foi feita no âmbito do Cicarbo. Pessoal, queria agradecer bastante a atenção de vocês, deixar aqui o meu abraço, a gente se vê no mês que vem, até lá!